Fala galera, tudo bem? Bem-vindos à live Saindo do Sofá. Eu sou o Renan, para quem não me conhece. Se você tá vendo aqui no YouTube, se você tá vendo no Instagram, comenta aqui embaixo depois para eu saber de onde você tá vendo, tá bom? A live de hoje a gente vai falar sobre uma pergunta muito importante que as pessoas acabam me perguntando, frequentemente até. Renan, quais são os principais exercícios que não pode faltar no meu treino? Eu vou dar 3 principais exercícios para vocês, tá? E eles já estão descritos aí para vocês. Eu optei por fazer esse modelo de vídeo diferente porque eu acho que vai ser legal para vocês interagirem e verem também o que eu estou falando, tá? Eu vou anotar, fazer algumas outras considerações aqui e eu acho que vai ser legal vocês visualizarem também, além de só me ouvirem falar e tudo mais, tá? Então, quais são os 3 principais exercícios que não pode faltar no seu treino? Já vou passar direto para o assunto do vídeo, tá? É o agachar, o empurrar e o puxar, tá bom? Eu vou começar com o empurrar e o puxar, porque às vezes ele pode ser um pouquinho abstrato para vocês. O empurrar nada mais é do que você empurrar algum objeto, ou seja, na academia provavelmente você está fazendo uma flexão de braço ou um exercício de supino na barra. Esses 2 exercícios são considerados exercícios de empurrar. Existem diversos outros exercícios, diversos outros métodos, porém eu vou passar 2 exercícios aqui só para vocês terem um exemplo, tá bom? Então, o empurrar nada mais é do que fazer o supino ou mesmo uma flexão de braço, porque você está empurrando algo, tá? Agora, quando a gente está puxando algo, a gente está trabalhando as costas e esse puxar normalmente é exercícios voltados para a parte das costas aqui da lateral e do meio das costas. Por que esses são os melhores exercícios para a gente fazer? Seja a remada ou a puxada para as costas. Porque eles trabalham vários grupamentos musculares de uma vez só. Assim como o agachamento também. O agachamento, quando a gente faz o agachamento, você não está exercendo uma força numa determinada região da perna. Não, você está exercendo a força na perna como um todo. Assim como no supino e assim como, por exemplo, na puxada. Tá bom? Então, por que esses são os melhores, exercícios para se fazer? E por que eles são importantes? Primeiro, porque você trabalha vários grupos de uma vez só. A gente não trabalha exercícios isolados, tá? Depois eu vou entrar no mérito dos exercícios isolados. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam por que eles são importantes. Então, eles são importantes por a gente trabalhar de uma vez só vários grupamentos musculares. A gente tendo o que a gente chama de agrupamento muscular, ou seja, trabalho de várias musculaturas ao mesmo tempo, tá? Consequentemente, a gente tendo várias musculaturas trabalhando para o mesmo exercício, seja o supino, seja a remada, seja o agachamento, o nosso corpo ele entra em conjunto, ele entende qual é a nossa movimentação e a gente faz a movimentação da melhor forma possível, gerando a melhor hipertrofia, mais hipertrofia, e também o melhor gasto de energia, porque a gente está trabalhando vários grupamentos musculares, então a gente está gastando mais energia do que se a gente estivesse trabalhando só um grupamento muscular. Tá? O que é um grupamento muscular, Renan? Um grupamento muscular ele pode ser definido como uma musculatura ou várias musculaturas. Quando eu falo grandes grupos musculares, quer dizer que a gente está trabalhando várias regiões ao mesmo tempo de várias musculaturas. Quando eu falo pequenos grupos musculares, além do tamanho, eu estou falando também que a gente está trabalhando isoladamente aquela musculatura, tá? Então, eles são importantes porque eles trabalham várias musculaturas ao mesmo tempo e porque eles são os melhores. Porque além deles trabalharem várias musculaturas ao mesmo tempo, a gente também tem o maior gasto de energia e, consequentemente, também a gente tem o maior hipertrofia. E Renan, por que eu posso treinar pequenos grupos musculares? Você pode treinar pequenos grupos musculares, mas para que serve os pequenos grupos musculares? Normalmente, eles são utilizados mais para quem precisa fortalecer uma determinada região do corpo que ela está você precisa fazer um reajuste nela. Ou seja, normalmente quando eu faço avaliação física, as pessoas costumam vir com um lado um pouquinho mais forte do que o outro, mas isso é totalmente natural. E como a gente faz esse reajuste postural, né? A gente faz esse reajuste trabalhando pequenos grupos musculares. Então, às vezes, a pessoa precisa trabalhar uma região
precisa trabalhar o antebraço direito, por exemplo, mais do que o antebraço esquerdo, porque o esquerdo ele está um pouquinho mais forte. Então, consequentemente, a gente trabalha isoladamente aquela região. Ah, Renan, bíceps, tríceps, eles são exercícios isolados? Eles são exercícios de pequenos grupos musculares? São. Eles são importantes de ser trabalhados? São, mas a gente precisa levar em consideração exatamente isso que eu falei para vocês. Vocês têm um reajuste, vocês precisam fazer um reajuste postural, ou seja, o seu bíceps direito ele está mais forte que o esquerdo, ou o tríceps, vice-versa. Se não, as próprias movimentações do agachamento, do empurrar, do puxar, seja do supino ou mesmo das costas, elas já estão também trabalhando bíceps, já estão trabalhando tríceps, já estão trabalhando abdômen e tudo mais. Por quê? Vejamos, ó. Então você está fazendo o exercício de supino lá, né? Você pegou a barra e está fazendo supino. Nessa movimentação, a gente está trabalhando o antebraço para estabilizar, a gente está trabalhando o tríceps na hora do empurrar e a gente está trabalhando o peito. O supino em si, ele não trabalha isoladamente o peito. Nenhum exercício trabalha isoladamente o peito. Por quê? De novo, o peitoral é uma musculatura muito grande e ele precisa recrutar outras musculaturas, que a gente chama de musculaturas auxiliares, para ajudar na movimentação. Então, quando você está fazendo supino, você está sim trabalhando o tríceps. Tá? Quando você está fazendo um exercício de puxada, por exemplo, você está fazendo puxada aqui, né? A remada que a gente chama. Se você está puxando, você está trabalhando costas. Você não está isolando só a musculatura das costas. Você também está trabalhando a flexão de braço aqui, ó. Né? Essa movimentação de flexionar o cotovelo, a gente trabalha o bíceps. Quando a gente faz a remada, a gente também flexiona o cotovelo. Ou seja, além de trabalhar costas, a gente também trabalha antebraço e às vezes também a gente trabalha bíceps, tá? Vocês provavelmente devem sentir isso quando vocês fazem o exercício, quando vocês fazem uma puxada, quando vocês fazem uma remada, ou mesmo um supino quando vocês estão fazendo. A tendência é vocês cansarem muito mais o tríceps e o antebraço antes do peito, porque essas musculaturas elas são menores em relação ao peito. Então, consequentemente, a gente acaba utilizando mais energia dessas musculaturas do que o próprio peitoral. O peitoral acaba aguentando mais a movimentação. Então, sim, experimenta para vocês fazerem uma sériezinha de 10 repetições, por exemplo, de supino, de remada ou mesmo de agachamento, para vocês começarem a sentir que as musculaturas estão sempre trabalhando em conjunto. Elas nunca estão trabalhando separadas. Então, voltando para a pergunta, Renan, posso treinar pequenos grupos musculares? Ou seja, bíceps, tríceps, antebraço e tudo mais? Pode. É necessário? Não é necessário porque se você está fazendo um treino correto, ou seja, você está fazendo exercício de agachamento, de empurrar, de puxar e tudo mais, você já está trabalhando essas regiões auxiliares, esses grupamentos musculares auxiliares. Mas se você quiser incrementar o exercício e deixar ele trabalhar um pouco mais o bíceps, um pouco mais o tríceps, você pode também fazer exercícios isolados para essa região, tá bom? Então, ó, só para vocês saberem, exercícios isolados, eles são piores que exercícios trabalhados em conjunto. Então, exercícios isolados são piores que trabalhar exercícios em conjunto, tá? Ou seja, as 3 melhores movimentações é o agachamento, é o empurrar, é o puxar. Agora vocês me perguntam, Renan, mas eu faço cadeira extensora, eu faço cadeira flexora, ou na sua cidade pode ser mesa flexora, mesa extensora, né? Varia um pouquinho de nome para nome. Que nada mais é que a cadeira, né, que você senta e faz força na perna, de extensão ou flexão. Eu devo continuar fazendo esse exercício e tudo mais? Eu digo para vocês, o ideal seria vocês fazerem, por exemplo, um leg press, que ele se assemelha ao exercício de agachamento. Então, se você optar por fazer exercício em máquina, opte por fazer o exercício de leg press. Ou fazer os próprios exercícios de agachamento, né? Coloca uma barra nas costas, segura um halter do lado, tudo mais, e você executa a movimentação do agachamento. Mas Renan, não posso fazer de jeito nenhum cadeira extensora flexora? Ou a cadeira adutora e abdutora, né? Que as pessoas fazem também, que é o de abrir e fechar a perna. Vocês podem fazer sim. Esses exercícios auxiliares, eles servem sim para aumentar a força da coxa, para aumentar a força da parte anterior ou posterior da coxa, aumentar a força de panturrilha e tudo mais. Eles são importantes, sim, mas para você trabalhar da melhor forma possível a perna ou ter um melhor
grupamento muscular, o corpo entender realmente qual a movimentação que você está fazendo e ele conseguir ajustar todas as forças de todos os grupos musculares que você tem na perna, o ideal seria você fazer exercícios que trabalhem a perna como um todo, ou seja, leg press e agachamento. Vocês podem fazer também o afundo, né, unilateral, que é aquele que você agacha num lugar com uma perna na frente da outra e tudo mais. Então, o que acontece se você só treinar exercício isolado? Eu vou prejudicar minha movimentação e tudo mais? Não, você não vai prejudicar a sua movimentação. Porém, o que pode acontecer é que você acabe aumentando a força mais de um lado do que do outro. Então, se você faz, por exemplo, a cadeira extensora e a extensora é aquela cadeira que você senta e você estende a perna, né? Então, por exemplo, se você faz exercícios isolados, por exemplo, a cadeira extensora, o que pode acabar acontecendo é que você acaba forçando mais um lado da perna do que do outro. E, consequentemente, a sua força acaba desequilibrando, você tendo mais força de um lado do que do outro. E como que você ajusta isso e tudo mais se isso acabar acontecendo com você? Você precisa fazer exercícios unilaterais. Fazendo exercícios unilaterais exatamente com o mesmo peso, você faz com que a sua perna ela consiga voltar a força exatamente igual nas duas. Passando para depois você poder fazer agachamento, fazer leg press e tudo mais. O que acontece se você tem força mais de um lado do que do outro da perna e você acaba fazendo esses exercícios? Consequentemente, a longo prazo, você vai acabar forçando mais um lado do que o outro. Então, se você tem o lado direito mais forte que o esquerdo, e se você faz o que a gente chama de exercício bipodal, né, que é utilizar as duas pernas para fazer o exercício, a tendência é que você sempre vai fazer mais força com o lado mais forte seu, tá? Então, por que não é tão interessante você fazer exercícios isolados, mas sim fazer exercícios de grandes grupos musculares? Você vai sempre estar tendo uma descompensação de um lado para o outro se você faz exercícios isolados. Se você faz exercícios de grandes grupos musculares, você acaba gerando força igual, da melhor forma possível para toda a sua musculatura. Também o nosso cérebro, ele entende, fala, nossa, realmente eu estou fazendo o exercício do agachamento e eu estou precisando colocar mais força aqui, mais força ali, etc. Então ele sabe exatamente quanto de força ele precisa colocar em cada uma das musculaturas para que ela trabalhe o exercício da melhor forma possível. Tá bom? Então, só retomando, quais são os 3 principais exercícios que não podem faltar no seu treino? Eles são o agachamento, que você vai trabalhar exatamente todas as musculaturas de membros inferiores, ou seja, da sua perna como um todo. O empurrar, que são exercícios de flexão de braço, por exemplo, ou supino. E o puxar, que são exercícios de costas, que você acaba pegando um pezinho e acaba trazendo ele para próximo de você, ou seja, na horizontal ou na vertical, né? E para encerrar, os exercícios isolados, eles são piores do que os exercícios em conjunto, justamente porque eles podem levar a um desequilíbrio de força nas suas musculaturas, tá? De novo, mas não é prejudicial a ponto de você falar, nossa, eu preciso parar totalmente de fazer exercícios isolados. Não. Se você quiser utilizar os exercícios isolados como um complemento ao seu treino, pode fazer sim, com toda a segurança do mundo. Só lembra de você utilizar sempre a força exatamente igual, tanto no braço direito, quanto no braço esquerdo, ou quanto na perna direita, quanto na perna esquerda. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é um novo layout de vídeo que eu estou fazendo. Se vocês gostaram, depois comenta aqui embaixo para mim se vocês gostaram dessa interação e tudo mais, onde eu posso melhorar. E se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!